A paz de Deus, meus irmãos, tudo bem? Então vamos fazer mais um vídeo aqui, né? Referente o chamado, ouvir o chamado de Deus, ouvir o chamado do Espírito Santo, né? Ouvir o chamado do Senhor Jesus na nossa vida. Nós vivemos num mundo tão conturbado, cheio de tantas coisas, né? Tanta tecnologia, muita coisa sendo propagada, né? E se formos ver é um barulho imenso, um barulho ensurdecedor, né? Mas esse barulho tão grande, tão imenso que é a tecnologia, ela ainda não conseguiu decifrar a voz do Senhor, a voz de Deus na nossa vida. Ela consegue tudo, ela mexe com tudo. A tecnologia mexe com o nosso sentimento, né, com a nossa alma, mexe com nossos pensamentos, né? Ela ativa nosso cérebro, ela procura nos prender aqui com suas paixões, com suas inanimações, né? Na nossa mente, projetando na nossa mente algo para nos segurar aqui. E com tudo isso, essa tecnologia, essas coisas que está acontecendo, o ser humano vai deixando de ouvir a voz de Deus. Ele vai mergulhando num poço, vamos falar assim, num poço profundo, né? E a cada dia que passa, fica mais difícil de se ouvir alguém te chamando. Quanto mais você vai, mais fundo você vai, menos você ouve a voz, entendeu? É difícil isso. É como se fosse aquela pessoa que vai no estado de entra em coma, né? Tem um coma profundo, que eles falam que esse coma profundo a pessoa não consegue, não ouve nada. Ele está adormecido, né? E tem um certo tipo de coma que quando ele entra nesse coma ele ouve as pessoas falando, mas não consegue ter o domínio de acordar, de dar um comando para o corpo, de acordar, abrir o olho ou falar com alguém. Então essa pessoa ouve, mas ele não consegue ter a ação. E nós vemos aqui agora dessa parte da conversão no Senhor Jesus, né? A conversão do Senhor Jesus é ouvir a voz do Espírito Santo falando em nós. A voz do Espírito falando com o nosso Espírito dentro de nós, nos chamando, nos acordando desse mundo. Sai do mundo, foge dele, né? Assim como Ló, ele estava em Sodoma e Abraão, o Senhor apareceu a Abraão porque o pecado de Sodoma chegou na presença de Deus, subiu até Deus, né? Contaminou o mundo. Foi terrível aquilo. Foi terrível aquela contaminação, né? E Abraão, como era amigo de Deus, Abraão ouvia a voz de Deus. O Senhor falava com ele face a face e o Senhor também o visitava, né? Nós vemos na palavra de Deus quando os anjos chegaram a Abraão, foram visitar Abraão, quando eles foram destruir Sodoma, né? Fizeram aquele diálogo com Abraão, porque Abraão sabia que em Sodoma tinha um parente, tinha o seu irmão, seu sobrinho, morando lá em Sodoma, né? Era aquele amor que ele tinha por Ló. Ló foi como seu filho. E Abraão intercedeu por Ló, assim como o Espírito Santo intercede por nós diante de Deus, né? Por sua misericórdia, para que nós ouçamos a voz do Espírito e deixamos essa Sodoma, esse mundo impróprio, esse mundo podre que estamos vivendo, cheio de tanta coisa que não convém nem falar, nem mencionar, né? Vemos também mais atrás no livro de Gênesis, Noé. O Noé fala na palavra, o pregoeiro da justiça, né? Porque ele ouviu o chamado de Deus. Noé ouviu o chamado. O Senhor chamou ele, falou com ele: Noé, fala aí, constrói uma arca. Começa já a construir essa arca, porque o pecado desse povo foi tão grande que subiu na memória de Deus. E Deus ia destruir o ser humano, né? Falou para Noé, conversou com Noé, né? Deu a ele a missão de anunciar ao povo que ele ia destruir o mundo, assim como hoje nós estamos vendo esse mundo, como que está indo. Cada dia pior, cada dia pior. Então, nós estamos chegando num limite que ele já ultrapassou Sodoma e Gomorra, entendeu?
Só que agora é o final, né? Já veio o Pai, o Senhor Deus falando com Abraão, né? Veio o Senhor Deus falando com Abraão, falou com Moisés, falou com os profetas, depois a voz de Deus falando com o profeta. Nós vemos um pouco mais à frente, veio o Senhor Jesus, falando com os seus discípulos, falando com aquela multidão que o seguia, né? E passando já o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus subiu ao céu, foi tomado aos céus, ele enviou o Espírito Santo. Agora estamos ouvindo a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo está clamando em todos os lugares, né? O clamor agora tomou a terra, tomou o planeta Terra. O clamor do Espírito Santo. Então, aonde você estiver, aonde você se achar nesse momento, reflete, deixa o Espírito, começa a escutar o teu Espírito, a voz de Deus pelo teu Espírito. Sentindo a voz de Deus do teu Espírito, você começa a entender que Ele está te chamando, Ele está te mostrando que já não é mais momento de ficar distanciado de Deus. Então, tente voltar, tente ouvir a voz de Deus, retorne, né? Porque feliz aquele que ouve a voz do Senhor, né? Todos esses homens que nós falamos até agora, eles ouviram a voz de Deus. Eles ouviram a voz de Deus, ouviram em tempo oportuno, né? Porque nesse tempo oportuno, você ouvindo a voz do Senhor, você consegue adquirir a salvação da alma, que é gratuita, ela não custa nada, só a nossa obediência. Porque a partir do momento que você for querer pagar alguma coisa, você não ganhou. Então é gratuito. E não tem como pagar a morte do Senhor Jesus. Ele nos deu a morte de cruz, Ele nos comprou. O que Ele quer, Ele precisa de nós, e quer de nós a nossa obediência. Que nós reconhecemos que somos pecadores e somos dependentes da sua misericórdia. Quando acontece isso na nossa vida, nós se achegamos diante de Deus e Ele se chegará a nós. Né? Fala na palavra que o Pai e o Filho viremos a Ele e faremos nele uma morada. Se você reconhecer o Senhor Jesus, acontece essa morada. Essa casa será edificada pelo Pai e pelo Filho e pelo Espírito Santo. Nessa casa habitará o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É Ele que vai habitar, é Ele que vai governar essa casa. Então o Senhor está dando essa oportunidade para a humanidade, para os seres humanos, para ser governado pelo Senhor Jesus e pelo Pai, né? Que é Ele e o Filho. São todos em um corpo só. Então aproveita a oportunidade, né? Nós vemos essa parte aqui que fala, né? O Senhor fala assim de Abraão, né? Quando Abraão saiu da terra dele, ele morava entre a parentela, morava entre seus irmãos, sua família, sua cidade. O Senhor disse a ele: deixa tudo, deixa a tua parentela, deixa a tua cidade e vai aonde eu te mostrar. Abraão ouviu a voz de Deus. Então nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. E quando o Senhor nos dá a voz, nós temos que ser obedientes. Temos que sair, temos que deixar, nós temos que trabalhar para o Senhor. Não podemos trabalhar por família, não podemos trabalhar por parente e muito menos por uma cidade. Nós temos que trabalhar, ser servo de Deus, anunciar a sua palavra, em tempo e fora de tempo. O que nós estamos fazendo agora já é fora de tempo. Então o Senhor, por intermédio desses vídeos, o Senhor mostra que Ele já está às portas, já está chegando, né? Vamos nos preparar. E a pessoa que tem intenção de salvação, ele creu no Senhor Jesus. O que eu faço para adquirir a salvação? Né? Tem uma parte que fala, ele pergunta: o que eu faço para adquirir a salvação? Felipe estava andando por Gaza e encontrou Eunuco. Eunuco falou assim: eu já li tudo isso aqui, mas não entendo. O que eu faço para a salvação? Felipe disse ao Eunuco: tem que ser batizado, tem que ser imergido nas águas. Se você crê que Jesus Cristo é o Salvador, então você tem que tomar essa decisão. É um pacto de salvação, né? Onde você faz esse acerto com Cristo, que você prova para você mesmo, para a tua alma, para a tua carne e para os demais que te perseguem, que estão à tua volta, que você agora é servo de Cristo, servo de Jesus Cristo. Felipe, Eunuco disse a Felipe: olha a água aí, o que me impeça de eu ser batizado? Não, se você creu. Felipe desceu, o Eunuco também batizou,
Ambos, um seguiu o seu caminho, Filipe seguiu o outro. Então, se você crê no Senhor Jesus como teu Salvador, você obedecer. Então, irmãos, nós vemos ali que a parte quando Felipe seguiu o seu caminho, Eunuco seguiu o caminho dele, cada um foi para o seu determinado lugar de onde moravam, né? Onde habitavam, ou a missão que eles estavam fazendo. Então nós percebemos assim, quando o Senhor chama um na graça, Ele liberta, é Ele que chama, não é homem nenhum. Você não tem que ficar batendo continência para ser humano nenhum, porque a tua conta espiritual você vai acertar com Deus. O homem não paga a conta de ninguém, né? Aí se você fala, mas como que eu tenho que fazer para dar esse primeiro passo? Tem tantos lugares, né? Tem igrejas que pregam a palavra de Deus sem intenção monetária, entendeu? Essas que pregam, anunciam a Jesus Cristo sem intenção monetária, sem você ter que ficar pagando, essa aí você pode entrar ali. Se você quer se batizar, converse com a pessoa ali, seja quem for, o ancião, ou um pastor, ou cooperador, seja quem for. Explica, eu me converti no Senhor Jesus e quero me batizar. Você me batiza? Sim, te batizo. Batizou? Segue o teu caminho, segue a tua estrada. Se você achar que ali é um lugar bom para você ficar, que está tudo bem, que não está te impedindo de louvar Deus, não está te colocando jugo pesado. Porque é o seguinte, o jugo do Senhor Jesus é leve, fardo pesado, ou fardo leve, jugo suave. Tanto um como o outro, tudo leve, não tem nada de peso. O Senhor nos libertou da lei, libertou do peso da lei, porque pela lei não se salva ninguém. É pela graça que nós somos salvos, né? Pelo sangue do Senhor Jesus, derramado da cruz. Então, quando você recebe esse jugo suave, você consegue andar e você consegue caminhar. Agora, se você entrar numa denominação que você tem que ter um compromisso monetário, de colocar a mão no teu bolso, e você tem que partir para aquilo, senão você não faz parte do corpo ministerial, isso aí não é Cristo que está te guiando, não. Não é um povo de Deus, não, tá? É um povo do mundo, é uma sociedade, é uma associação que precisa do seu dinheiro para sobreviver. Aí vai te colocar em jugo pesado e colocar uma cruz nas tuas costas maior do que o jugo do Senhor. Então isso aí você não pode aceitar. Tem que obedecer a Deus em um lugar que fala a verdade, que dá a salvação de graça e que não te impeça de servir a Deus. E não tenha que ficar escutando voz humana. Escuta a voz de Deus, que é a palavra é a Bíblia Sagrada. Nela tem tudo. Fora dali, não acredita em nada. Tem ideologia, tem tantas teologias por aí, tem muitos homens falando isso e aquilo. Vai pela palavra. É ela que testifica do Senhor, é ela que fala do Senhor, né? Se nós olharmos por ela, nós não erramos. O Senhor disse assim, aquele que lança a mão no arado e olhar para a esquerda ou para a direita, esse não é apto para o reino do céu. Agora, se você lançar a mão no arado e olhar para frente, olhe para o foco. Qual é o foco? É o Senhor Jesus. Você não erra, entendeu? Você pega e vai. Se você viu que você está foco no Senhor Jesus, está guiado por Ele, não tem problema. Nada te para, nada te segura. É rumo ao céu, o rumo é certo. Então é a libertação em Jesus Cristo. Essa é a verdadeira libertação, o verdadeiro batismo. É a salvação da alma gratuitamente. Entrou dinheiro, não provém de Deus. É muito importante saber disso.